Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar um pouco sobre rede de computadores. Vamos começar esse assunto com uma pergunta bem básica. O que seria uma rede de computadores? Então, numa definição bem simples, podemos dizer que uma rede de computadores são dois ou mais dispositivos interconectados, transmitindo informações ou recursos um ao outro, certo? Então essa seria a definição básica do que seria uma rede de computadores. Ok, então já sabemos o que é a definição de uma rede de computadores. Porém, precisamos trabalhar outros pontos para que possamos entender como essa comunicação ocorre. Para isso precisamos falar dos meios físicos e meios não físicos, certo? Porque nem sempre vamos utilizar de cabos nessa conexão. Podemos usar simplesmente o ar para transmitir ondas eletromagnéticas ou mesmo lasers, certo? Para transmissão de dados. Mas não é o assunto dessa videoaula de hoje. Então vamos falar de meios físicos primeiramente, para poder fechar esse raciocínio. Então vamos lá. Um exemplo de meio físico: o cabo de rede. O cabo de rede, ele é um meio importantíssimo para interconectar dispositivos dentro de uma rede. Ele pode ser um cabo de rede UTP, certo? 4 pares, conhecido como par trançado. Pode ser esse o exemplo de cabo. Pode ser um cabo coaxial, que já não é mais utilizado, mas já foi utilizado um dia na comunicação de redes. Pode ser um cabo também de fibra ótica, que é o que tem de mais recente hoje na transmissão de dados. Então esse seria um exemplo de meio físico. Outro exemplo, o switch. O switch seria um encaminhador de pacotes. Ele seria um meio comum que serviria de interligação para vários dispositivos dentro de uma rede. Um exemplo, eu teria 2 computadores. Desses computadores, cada um teria uma placa de rede. Eu conectaria um cabo nessa placa de rede desse computador, levaria o cabo até o switch. Da mesma forma, o outro computador, eu pegaria esse computador, conectaria o cabo nele, na placa de rede dele, levaria o cabo até o switch. Então o switch seria um meio comum de interconexão a essas duas máquinas. Fazendo isso, conhecendo os meios físicos e como conectá-los, você tem o primeiro passo para que uma rede de computadores funcione. Qual é o segundo passo? Saber o que está por trás dessa comunicação, quais são os protocolos e como cada protocolo trabalha. Então vamos falar primeiro do IP. O IP, ele existe em 2 versões hoje no mercado: o IPv4 e o IPv6. O exemplo de hoje vamos falar do IPv4, certo? O IPv4, ele possui 32 bits, 4 campos de preenchimento, e cada campo possui 8 bits, totalizando 32 bits. Cada campo desse também é chamado de octeto. Ele pode variar do 0, cada campo, até o 255, certo? Existem também as classes desse endereço IP na versão 4, que é a classe A, a classe B e a classe C. A classe A varia do 0 ao 126, a classe B do 128 até 191, a classe C de 192 até 223, certo? Essas seriam as variações de cada classe do IPv4. Como exemplo para essa videoaula, vamos dar logo acima aqui esse endereço IP, para podermos explicar outros pontos da comunicação de rede, certo? O exemplo que eu vou dar aqui acima seria o IP 192.168.1.0, certo? Esse seria um endereço
IP. Abaixo vamos ter a máscara desse endereço IP, a máscara padrão da classe desse endereço. Esse endereço é um endereço de classe C. A máscara padrão desse endereço seria 255.255.255.0. E aí vem uma questão. Tarcísio, para que serve essa máscara? A máscara ela tem como objetivo identificar o que vai ser a identificação da rede dentro do IP e o que é que vai servir para a identificação de host no IP. Então vamos lá. Onde o 255 estiver, significa que aquele endereço acima será para identificação de rede. Ou seja, o 192.168.1 será a identificação da minha rede. Vai ser repetido essas numerações em todos os meus dispositivos de rede. Digamos que eu tenho um PC1 e o PC2. Nos dois vai ser repetido essa nomenclatura, 192.168.1. O que vai variar? É o último campo, que como vocês podem ver, logo aí no exemplo, e tem uma representação com o numeral 0. Onde na máscara for a representação 0, isso significa que o IP logo acima, aquele campo, será reservado para a identificação de host. Como é um endereço de classe C, esse campo vai variar do 1 até o 254. Então, eu tenho 254. Então, eu tenho 254 endereços possíveis para identificação de rede, identificação dos meus hosts na classe C. Certo? Então, ficou entendido? Vou colocar aqui mais um exemplo aqui acima. Essa parte aqui esses primeiros três campos do endereço de classe C, com essa máscara 255, 255, 255, esses três primeiros campos serão para identificação de rede e o último para identificação de host. Aí vocês vão me perguntar, pronto, Tarcísio, meus computadores já estão com IP, já estão com os meios físicos, então a rede já vai funcionar, correto? Não vão funcionar ainda. Porque para que a comunicação funcione, eu preciso fazer uma associação do endereço lógico, que é o IP, com o endereço físico, que é o MAC. É importante vocês saberem que existem esses dois tipos de endereço dentro de uma rede. O endereço IP e o endereço MAC. Aí claramente vocês vão me perguntar, Tarcísio, mas como é que esses dois endereços trabalham em conjunto? Vamos lá. Eu tenho um PC1 e eu tenho um PC2. Eles desejam se comunicar, correto? Inicialmente eu só tenho como identificação para eles só o endereço lógico, somente o IP. Para que a comunicação se efetue, eu preciso obter também o endereço físico, que é o endereço MAC. O endereço MAC ele está gravado na memória ROM da placa de rede desse dispositivo, de cada dispositivo na rede. Cada dispositivo possui um endereço MAC registrado na sua placa de rede. Só um detalhe, esse endereço possui 48 bits e ele é composto por caracteres hexadecimais. Só por fim de detalhe. Então, voltando à lógica. Eu tenho um PC1, PC2, eles vão se comunicar. O PC1, ele sabe qual endereço lógico ele quer alcançar. Só que ele não tem ainda o endereço físico, que é o endereço da placa de rede desse computador. Então, como ele não sabe qual é o computador que ele quer atingir, ele vai mandar um pacote para toda a rede. Esse pacote se chama broadcast. Esse pacote será enviado para todas as máquinas da rede, certo? Esse pacote ARP, que se chama ARP request. E dentro desse pacote vai ter um campo lá requisitando o endereço físico daquele IP lógico que está sendo enviado. A máquina que
que possuir esse endereço lógico que está dentro desse pacote vai responder a essa requisição do ARP Request com o que a gente chama de ARP Replay, que seria um pacote de resposta. Agora, dentro desse pacote de resposta vai o endereço lógico e o endereço físico. Quando ocorre essa comunicação, essa troca de pacotes, ARP Request, ARP Replay, o que ocorre é uma associação. Vai ser montada uma tabela chamada tabela ARP, onde vai ter um endereço lógico associado a um endereço físico. Vou dar um exemplo para vocês. Vou aqui no meu computador, digito CMD, estou aqui no meu prompt, vou digitar aqui ARP-espaço-ARP. E como vocês podem ver, ao lado esquerdo temos os endereços lógicos e ao lado direito temos os endereços físicos. Vocês estão vendo que a tabela está montada, onde o endereço lógico está associado a um endereço físico, que representa uma placa de rede de algum dispositivo meu. Pronto, então vocês já entenderam qual é o papel do ARP dentro da nossa rede. E também entenderam como é que ele utiliza da rede para encontrar o seu destino, para poder fazer a montagem da tabela. Ele utiliza de um pacote de broadcast, certo? Ele envia um determinado pacote para todas as máquinas da rede. Esse tipo de técnica de envio em larga escala é chamado de broadcast, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma rede, certo? Isso seria a definição mais básica do que é uma rede de computadores. E espero que vocês continuem acompanhando nosso canal, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e tenham paciência que logo em seguida elaboraremos mais vídeos para postar aqui e compartilhar mais conhecimentos com vocês. Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.